Síntese está de volta com os destaques da semana, os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta semana tivemos uma sessão dupla no plenário do STF. A sessão da quarta-feira, dia 2 de março, foi toda dedicada a julgamentos desde a parte da manhã passando para a tarde, em função de que na quinta-feira a sessão do Supremo foi uma sessão solene para a posse do novo integrante do plenário do Supremo Tribunal Federal. Destaques, portanto, da quarta-feira, julgamento conjunto, ação direta de inconstitucionalidade 4.375 e ação direta de inconstitucionalidade 4.391. Vamos ver aqui as partes. No caso da ADI 4375, as duas de relatoria do ministro Dias Toffoli, Confederação Nacional do Comércio versus Governador do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa Estadual, a ALERJ. E no caso da 4391, Confederação Nacional da Indústria versus Governador do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa Estadual. Ações diretas de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado do Rio, a Lei 5.627, uma lei de 2009, que instituiu 9 faixas de pisos salariais para trabalhadores daquele Estado. A determinação da lei era para que casos em que o piso salarial estadual, em que não houve definição em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, que houvesse a fixação a maior. O debate era se essa expressão extrapolaria a delegação constitucional, que seria competência legislativa dos estados em direito do trabalho. Karina, aqui uma discussão bastante interessante também a respeito dos limites de atribuição para legislar em relação não apenas aos órgãos da federação, legislação federal, legislação estadual, a definição constitucional disso e a liberdade para legislar em relação a matérias específicas, como direito do trabalho, direito civil, de acordo com a situação. Uma discussão doutrinária até mesmo acabou marcando este julgamento no plenário do Supremo. Carlos, a gente tem que analisar aqui o que diz o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Diz que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, dentre outros direitos, como civil, penal, processual, agrário, aeronáutico, marítimo, enfim. No parágrafo único do artigo 22, vem estabelecendo que uma lei complementar pode autorizar os estados a legislarem sobre algumas matérias específicas dentro dessa competência da União. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui no caso da Lei do Rio de Janeiro. O Estado, através da Lei Complementar número 103 de 2000, delegou aos estados a possibilidade de fixar o piso salarial de categorias que não tivessem lei federal, convenção ou acordo coletivo que os fixassem. Então, uma lei complementar autorizou os estados a legislar sobre esse ponto específico envolvendo o direito do trabalho. No entanto, a grande discussão aqui é saber se a lei do Rio de Janeiro extrapolou os limites dados por essa lei complementar e aí usurpou a competência da União, quando ela diz que o piso salarial fixado pelo próprio Estado do Rio de Janeiro deve ser observado, ainda que se tenha um acordo, uma convenção coletiva, que fixe esse piso de uma forma maior. Então, deve prevalecer a lei estadual, fixando o piso, inclusive para acordos e convenções que fixassem o piso num valor inferior. Então, daí a arguição da inconstitucionalidade por conta dessa usurpação, dessa extrapolação de poderes conferidos pela lei complementar. Primeiro, vamos ao voto do ministro relator nesse julgamento conjunto, o ministro Dias Toffoli. Havendo dois dispositivos normativos potencialmente aplicáveis a uma determinada relação de emprego, deve ser observado aquele que for mais benéfico ao empregado. Ocorre que não se está diante de um conflito de normas trabalhistas a desafiar a aplicação do referido princípio. Como visto, o caput do artigo 1º da Lei Complementar 103 sequer autoriza os Estados-membros a definir piso salarial para aquelas categorias que já possuam piso fixado mediante lei federal, convenção ou acordo coletivo. Na verdade, as leis estaduais terão, no caso, em apreço, eficácia restrita, pois os pisos salariais regionais fixados somente serão aplicáveis àqueles segmentos não cobertos por normas federais ou convencionais que lhes sejam específicas. Sem o prévio preenchimento desse requisito, o piso salarial estadual não se aplicará, ou seja, se uma determinada classe de trabalhadores possuir um patamar mínimo remuneratório previsto em lei federal, convenção ou acordo coletivo, está, ipso facto, afastada a possibilidade de aplicação do preceito estadual. Dessa forma, se não há duas normas a serem aplicadas ao caso, não há como se aplicar o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Com essas considerações, e aqui
Inicialmente eu tinha anotado, conheço parcialmente, mas com essas considerações conheço das duas ações diretas de inconstitucionalidade na integralidade dos seus pedidos e julgo procedente em parte a primeira, a da CNC, a 4375, e julgo integralmente procedente a 4391 para declarar a inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, que o fixe é maior, contida no caput do artigo 1º da Lei 5627, de 28 de dezembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro. Como já dissemos, houve debate sobre o caso. Para o ministro Marco Aurélio, aqui teria havido invasão de competência para legislar. Vamos ver. Adentrou o Estado do Rio de Janeiro campo reservado apenas à União. A teor do disposto no inciso 1 do artigo, que, como disse, ao prever a competência da União para legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e do trabalho, entre outras matérias, não é alcançado pelo parágrafo. É uma competência exclusiva. Eu não imagino, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro legislando sobre direito penal, sobre direito civil, como também não posso imaginar legislando sobre direito do trabalho. Mas há mais, a meu ver, o conflito também se faz com o disposto no artigo 7º do inciso 4, no que prevê salário mínimo fixado em lei emanada do Congresso Nacional, nacionalmente unificado. O que ocorre no cenário nacional? O Estado do Rio tem salário mínimo, muito embora rotulado como piso salarial, é um eufemismo, é um drible, é o jeitinho brasileiro. Salário mínimo para diversos segmentos, o trato foi linear quanto aos segmentos. Eu não sei nem se eu seria capaz de dizer um segmento não contemplado pela lei, né? E o fez estipulando valores diversificados. É aquela história que a gente sempre fala, os votos no plenário do Supremo atendem ao princípio do colegiado. Então, muitas vezes, não significa que, para uma determinada decisão, haja sim ou não. Às vezes tem o mais ou menos, tem diversos tipos de raciocínios em função da legislação, dos casos, da situação concreta apresentada em cada caso, que pode reger pontos de vista bastante diferenciados. Assim, houve uma divergência também, só que em outro sentido, apresentada pelo ministro Carlos Aires Brito. Eu vou um pouco além. Eu conheço totalmente da ação, na verdade são várias ações. Agora eu julgo todas elas improcedentes, in toto. Então eu preservo a expressão que o fixe é maior. Pois é, Karina. Então, nesse caso, tivemos o voto do ministro Dias Toffoli, uma divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, num determinado sentido, o ministro Carlos Aires Brito também em uma posição um pouco diferenciada. Aliás, isso é uma síntese mesmo, porque houve um debate, houve diversas colocações, inclusive sobre essa questão dos limites. O próprio ministro Ricardo Lewandowski falou até a respeito de uma acepção moderna no sentido de permitir uma descentralização para que os estados também possam legislar sobre determinadas matérias com uma certa independência maior. Um debate bastante interessante. Mas, de qualquer modo, qual foi a diferença entre esses votos que nós vimos agora em relação a essa discussão que foi apresentada no plenário por esta ação? Veja, todo juiz ele deve ficar adstrito ao que o autor está pedindo. Então, nós tínhamos duas ações diretas de inconstitucionalidade que atacavam a mesma lei do Rio de Janeiro. Só que uma delas atacava apenas a expressão que o fixe é maior. Então, esse era o ato atacado. E a outra, atacava a lei num todo, dizendo que ela todinha seria inconstitucional. Aliás, Karina, só fazendo uma correção do que eu disse desta ação, não. Na verdade, duas ações, exatamente, porque se trata de um julgamento conjunto. Isso. Então, o ministro Dias Toffoli julgava parcialmente procedente aquela ação que atacava a lei num todo, apenas para declarar inconstitucional a expressão que o fixe é maior, e na que atacava
apenas aquela expressão, julgou-se então totalmente procedente a ação, porque declarou-se aquela expressão, conforme pedido pelo autor, inconstitucional. Então, por isso que um julgamento com procedência parcial e outro total, porque os objetos de ambas as DIs, embora fosse a mesma lei, os objetos, os dispositivos impugnados eram diferentes. E os votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Carlos Aires Brito? Para o ministro Marco Aurélio, a lei, o Estado do Rio de Janeiro não poderia legislar sobre direito do trabalho, no que ele considerou que sequer haveria a possibilidade dessa delegação por lei complementar. Então, para o ministro Marco Aurélio, as duas leis no todo, tanto a que atacava a lei integralmente, como aquela que atacava apenas a expressão, eram inconstitucionais porque versavam o direito do trabalho e, como eu disse anteriormente, o artigo 22 da Constituição, inciso 1, diz que compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Ministro Aires Brito, num voto totalmente contrário ao ministro Marco Aurélio, contrário ao que o ministro Dias Toffoli votou como relator, julgava as duas ações improcedentes, sequer para declarar o dispositivo que o fixe a maior inconstitucional. Para ele, a lei está válida, a lei não ataca, não avilta a Constituição em momento algum. Para o ministro Aires Brito, permaneceria incólume, portanto, a lei do Estado do Rio de Janeiro. Mas essa não foi a decisão da maioria, que acabou seguindo o voto do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, portanto, decisão tomada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mais um destaque da semana, ação direta de inconstitucionalidade 4.364, relatoria também do ministro Dias Toffoli, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, versus Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e governador do Estado de Santa Catarina. Karina, aqui, curiosamente, é um processo semelhante ao julgamento que vimos anteriormente, mas só que em Santa Catarina. Quer dizer, semelhante porque trata de algumas questões. Havia uma previsão até inicialmente no site do Supremo de que haveria um julgamento conjunto, mas na verdade a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada para questionar, quer dizer, aqui seria a semelhança, questionando a fixação de 4 pisos salariais no Estado, no outro caso eram 9 pisos salariais, artigo 1º da Lei 459 de 2009 do Estado de Santa Catarina, e a determinação para que o governo participasse das negociações para atualização dos valores. Quer dizer, há uma semelhança, mas há pontos diferentes específicos nesse julgamento. Mas para o ministro Marco Aurélio a gente já sabe qual é o voto dele. Nesse caso, fixando o piso salarial, para o ministro Marco Aurélio, absolutamente inconstitucional, porque versa direito do trabalho, só a União poderia legislar. Então, para o ministro Marco Aurélio, a gente já consegue deduzir qual é o seu voto. No entanto, a alegação de inconstitucionalidade aqui, nessa lei do Estado de Santa Catarina, não era em relação à fixação do piso efetivamente, mas em relação à atualização dos valores desses pisos salariais, que previa a lei que haveria a participação do Estado, do governo de Santa Catarina, durante as negociações coletivas. Ao que os ministros, na sua maioria, aqui vem sido apenas ministro Marco Aurélio, porque nesse ponto, ministro Carlos Aires Brito seguia o voto do relator, para entender também constitucional, haveria uma afronta à Constituição na medida em que o artigo 5º, inciso 18, prevê que as associações elas podem ser criadas sem qualquer autorização do Estado e veda explicitamente pelo texto constitucional a interferência estatal dentro das suas realizações, das suas concretizações. Então, nesse caso, os ministros, por maioria, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, entendiam que a participação do governo de Santa Catarina nessas negociações, ainda que apenas para a atualização desses pisos, aviltaria o artigo 5º, inciso 18 da Constituição, daí a declarar por maioria inconstitucional a lei. Então vamos rever o voto do ministro Dias Toffoli, que foi o voto vencedor no caso desse julgamento. Estou julgando em parte procedente a ação, exatamente por conta do contido, da expressão contida no parágrafo único do artigo 2º, para declarar a inconstitucionalidade da seguinte expressão, com a participação do governo do Estado de Santa Catarina. E o faço pelo que está de maneira claríssima no inciso 1 do artigo 8º da Constituição. É livre associação profissional e sindical, observado o seguinte: 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente. Vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. E aqui eu vou citando
teoria jurídica a respeito do tema, vou fazer uma série de ponderações. Cito também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, Convenção 98/154, que estabelece a ampla liberdade sindical e a não intervenção do Estado na organização das entidades sindicais, sejam patronais, sejam de trabalhadores. Cito aqui o Comitê de Liberdade Sindical, órgão da OIT, que aprecia queixas de sindicatos sobre eventual violação da liberdade sindical no país, considera o direito de negociar livremente, o princípio da negociação livre e voluntária, elemento essencial da liberdade sindical. Entre aspas, devendo os sindicatos ter o direito, mediante negociações coletivas ou por outros meios lícitos, de procurar melhorar as condições de vida e de trabalho de seus representados, enquanto as autoridades públicas devem abster-se de intervir de forma que esse direito seja restringido ou seu legítimo exercício impedido. Essa intervenção violaria o princípio de que as organizações de trabalhadores e de empregadores deveriam ter o direito de organizar suas atividades e formular seu programa. Ainda segundo o a negociação coletiva, para ser eficaz, deve ter caráter voluntário e não implicar recurso a medidas de coação que alterariam o caráter voluntário da dita negociação. Digo que, dessa forma, exigir a participação do governo do Estado nas negociações coletivas para a atualização do valor do piso salarial, ainda que os valores tenham sido fixados pela via legislativa, a meu ver, possui fortes traços restritivos da liberdade sindical, pois compete aos interlocutores sociais e não ao Estado a iniciativa autônoma de iniciar, desenvolver e concluir coletivas. E nessa toada eu vou, senhor presidente, continuando aqui a abordar esse tema, mas a conclusão a que eu chego conheço integralmente da ação e julgo em parte procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão com a participação do governo do Estado de Santa Catarina, contida no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 459, de 30 de setembro de 2009 do Estado de Santa Catarina. Como já dissemos, foi o voto seguido pela maioria do plenário, parcialmente procedente, portanto, a ação. Para excluir apenas a expressão em que permitia a participação do governo nessas negociações. Vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia que a lei no todo legislava sobre o direito do trabalho, matéria que cabe privativamente, né, à União, de acordo com a Constituição Federal. No entendimento do ministro Marco Aurélio, especificamente neste caso. Isso. E o ministro Aires Brito, que nas leis do Rio de Janeiro divergia, aqui ele entendia que essa participação do governo realmente feria a Constituição, no que acompanhou o ministro Dias Toffoli. Decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois do intervalo, mais destaques da sessão plenária de julgamentos que aconteceu na quarta-feira e destaque também para a sessão solene na quinta-feira para a posse do novo componente do plenário do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Aqui, em síntese.